como mudar seus pensamentos pode transformar sua vida. A forma como pensamos molda a forma como vivemos. Dois olhares podem enxergar a mesma cena. Um encontra apenas dor, o outro descobre aprendizado. O mundo não mudou, mas o pensamento que o interpreta faz toda a diferença. É nesse espaço invisível entre o que acontece e o que pensamos sobre o que acontece que nasce nossa experiência de vida. A mente carrega histórias antigas, crenças herdadas, lembranças que se repetem como ecos. Quando ela insiste em pensamentos de medo ou julgamento, a vida parece pesada. Quando aprendemos a observar e escolher pensamentos que nutrem, a mesma vida se torna mais leve. Não se trata de negar a dor ou fingir otimismo, mas de compreender que nem todo pensamento precisa ser acreditado, nem toda ideia precisa se tornar verdade. Mudar a vida começa com mudar a forma de pensar. É como trocar as lentes pelas quais enxergamos o mundo. O que antes era prisão pode se tornar aprendizado. O que parecia fim pode se revelar começo. A transformação real não acontece fora, mas dentro. Quando aprendemos a reconhecer que somos mais do que a voz da mente. A partir daí, tudo pode florescer de outra maneira. O poder invisível dos pensamentos. Os pensamentos não são apenas vozes que passam pela mente. Eles são forças silenciosas que constroem ou destroem o que sentimos e o modo como vivemos. Muitas vezes não percebemos o quanto uma ideia pode alterar completamente nosso estado interior. Um simples pensamento de preocupação pode acelerar o coração, apertar a respiração, tensionar os músculos. Ao mesmo tempo, um pensamento de confiança pode relaxar o corpo, acalmar a mente e abrir espaço para a esperança. É como se cada pensamento fosse uma semente lançada no solo da consciência. O que germina depende de quais sementes escolhemos regar. A psicologia moderna mostra como os pensamentos estão no centro do que chamamos de ciclo emocional. Primeiro vem a interpretação mental do que vivemos. Depois surgem as emoções ligadas a essa interpretação e, em seguida, as reações físicas e comportamentais. Se penso vou fracassar, o corpo se prepara para a derrota. A respiração encurta, os ombros se encolhem, a motivação desaparece. Se penso posso tentar, mesmo diante de desafios, a energia muda, o corpo se movimenta, a mente encontra alternativas e a emoção abre espaço para a coragem. Não é exagero dizer que cada pensamento molda silenciosamente o destino de nossas ações. Na espiritualidade, essa força invisível é vista como a energia que cria realidades. Não significa que basta pensar algo para que tudo aconteça magicamente. Significa que aquilo que nutrimos na mente se expande dentro de nós e colore a forma como interpretamos o mundo. Pensamentos de medo nos fazem ver riscos em todos os lugares. Pensamentos de gratidão nos fazem perceber beleza até nos detalhes mais simples. O mundo exterior continua sendo o mesmo, mas a experiência interior se transforma por completo. Talvez você já tenha vivido dias em que nada de grave aconteceu, mas a mente insistia em repetir preocupações. E então, tudo parecia cinzento, como se o peso fosse maior do que realmente era. Da mesma forma, talvez tenha vivido momentos difíceis em que, por alguma razão, conseguiu manter a calma. E nesse estado, encontrou força para atravessar a tempestade. A diferença estava no pensamento que sustentava cada experiência. O poder invisível dos pensamentos está justamente nesse detalhe. Eles podem se tornar correntes que aprisionam ou asas que libertam. E quase sempre são escolhas inconscientes, repetidas sem questionamento. Por isso,
O primeiro passo da transformação é começar a observar a mente, perceber os pensamentos que chegam, reconhecer quais nos fortalecem e quais nos enfraquecem. Essa simples observação já abre espaço para algo novo. Porque quando reconhecemos que não somos obrigados a acreditar em tudo o que pensamos, conquistamos a liberdade de escolher o que nutrir. É como estar diante de um jardim. Não temos como impedir que sementes de todo tipo caiam sobre a terra, mas podemos decidir quais serão cultivadas. Podemos arrancar as ervas daninhas antes que tomem conta e regar as flores que nos trazem beleza. Assim também é com a mente. Pensamentos vêm e vão, mas somos nós que escolhemos o que permanece. Essa é a verdadeira força interior. Não controlar o mundo lá fora, mas aprender a cuidar do jardim aqui dentro. Essa consciência muda tudo, porque, a partir dela, já não somos apenas vítimas das circunstâncias. Tornamo-nos jardineiros de nós mesmos. E quando mudamos a forma de pensar, a vida começa a florescer de dentro para fora. A prisão das crenças limitantes. Muitas vezes, não é o mundo que nos aprisiona, mas os pensamentos que aceitamos como verdades absolutas. Chamamos isso de crenças limitantes, ideias fixas que se instalam em nossa mente e passam a ditar o que podemos ou não viver. Elas funcionam como muros invisíveis, não têm existência física, mas condicionam nossos passos de forma tão real quanto uma parede de concreto. Essas crenças geralmente nascem cedo, ainda na infância. Uma palavra dura, uma crítica repetida, uma comparação constante. Alguém nos diz que não somos bons o bastante, que não temos talento, que não merecemos. No começo, é apenas uma frase, mas com o tempo, essas frases vão se repetindo até que a mente as incorpora como verdades. E de tanto acreditar nelas, começamos a agir como se fossem leis imutáveis. Se uma criança ouve repetidas vezes que é desajeitada, cresce evitando desafios físicos. Se alguém ouve que é incapaz de aprender, passa a se afastar de oportunidades de estudo. A crença cria o limite, e o limite define a vida. Na psicologia, essas estruturas mentais são chamadas de esquemas, são padrões que filtram a forma como interpretamos a realidade. Eles funcionam como óculos invisíveis. Cada vez que olhamos para uma situação, é através dessas lentes que enxergamos. Se o esquema é de rejeição, cada ausência será vista como abandono. Se é de fracasso, cada desafio será sentido como risco de humilhação. O problema não é o fato em si, mas a lente com a qual o interpretamos. E quando não questionamos essa lente, ela se torna uma prisão. A espiritualidade contemporânea nos lembra que essas prisões são ilusórias. Não porque não doam, mas porque não são a verdade última sobre quem somos. São narrativas que a mente construiu a partir de experiências passadas. Mas não somos apenas o passado. Somos também o agora e o potencial de transformação que habita em cada instante. É como acreditar que um pássaro nasceu para viver dentro de uma gaiola, quando sua verdadeira natureza é voar. As crenças limitantes são a gaiola. A consciência desperta é a chave que abre a porta. Talvez você tenha uma voz interna que diz: não sou capaz, não mereço ser amado, vou sempre falhar. Essa voz parece convincente, mas é apenas um eco. Não é a sua essência, é a repetição de histórias antigas. Quando acreditamos nela, vivemos abaixo do nosso verdadeiro potencial. Mas quando começamos a questioná-la, a prisão começa a rachar. A pergunta simples, será mesmo que isso é verdade, já abre um espaço novo dentro da mente. Na prática, identificar crenças limitantes exige atenção. É observar os pensamentos automáticos que surgem diante de desafios. É perceber as justificativas que damos
para não tentar algo novo. É reconhecer quando dizemos, não é para mim, sem nem ter tentado. Cada uma dessas frases pode revelar um muro invisível. E uma vez que o muro é reconhecido, já não é mais intransponível. A transformação acontece quando escolhemos trocar esses muros por janelas. Quando deixamos a luz entrar, percebemos que o espaço que parecia fechado era maior do que imaginávamos. Não é preciso destruir toda a prisão de uma vez. Basta abrir uma fresta e a vida começa a mostrar caminhos antes escondidos. O ponto central é compreender que as crenças limitantes não definem quem somos. São apenas histórias que contamos a nós mesmos. E se formos capazes de criar essas histórias, também podemos criar outras. Podemos construir narrativas que nos fortaleçam, que nos inspirem, que nos devolvam a confiança. Essa escolha não é simples, mas é possível, e cada passo, nesse sentido, é um ato de libertação, porque a prisão mais difícil de sair não é aquela construída por grades de ferro, mas aquela erguida dentro da mente. E quando conseguimos reconhecer e questionar as crenças que nos limitam, damos o primeiro passo para recuperar a chave da nossa própria liberdade. Pensamentos tóxicos e autossabotagem. Existem momentos em que não precisamos de inimigos externos para nos ferir. A mente sozinha é capaz de criar uma narrativa tão dura que nos impede de seguir adiante. Chamamos isso de autossabotagem, quando nossos próprios pensamentos trabalham contra nós. Em vez de serem aliados, se tornam barreiras invisíveis que nos empurram de volta ao medo, à culpa ou à estagnação. Os pensamentos tóxicos são aqueles que se repetem em tom acusatório, comparativo ou pessimista. Frases como: você não vai conseguir, você não é bom o bastante, é melhor nem tentar, porque vai dar errado, parecem pequenas, mas possuem um impacto profundo. O cérebro, ao ouvir repetidamente esse tipo de mensagem, reage como se fosse uma verdade incontestável. É como uma programação silenciosa que vai corroendo a autoconfiança. A cada repetição, essas ideias se tornam trilhas cada vez mais fundas na mente. E quanto mais fundo o caminho, mais difícil parece sair dele. Na psicologia, esse fenômeno é chamado de distorção cognitiva. São formas distorcidas de interpretar a realidade, que acabam reforçando padrões de sofrimento. Uma falha se transforma em prova de incapacidade. Uma crítica vira confirmação de rejeição. Um erro isolado passa a ser visto como destino inevitável. Essas distorções criam um ciclo em que a própria mente valida o que acredita, mesmo quando é mentira. A espiritualidade olha para esses pensamentos como nuvens escuras que encobrem a verdadeira luz da consciência. Não são a essência do ser, são apenas camadas que passam e que, se não forem alimentadas, se dissipam. O problema é que, muitas vezes, escolhemos inconscientemente alimentá-las. Passamos horas revivendo cenas antigas, ensaiando falhas que nem aconteceram, projetando catástrofes. Nesse movimento, a mente deixa de ser espaço de clareza e se torna palco de tormenta. A autossabotagem acontece quando esses pensamentos se transformam em ações. Você estuda, mas diz a si mesmo que nunca será suficiente. Você começa um projeto, mas antes mesmo de avançar, já se convence de que não dará certo. Você tem a oportunidade de se abrir em um relacionamento, mas se retrai por acreditar que será rejeitado. Assim, o medo do fracasso cria o fracasso. A previsão da rejeição gera afastamento e a expectativa do erro paralisa antes da ação. É como se a mente tivesse o poder de realizar
suas próprias profecias. Mas há uma verdade libertadora. Pensamentos não são fatos, eles são apenas interpretações, histórias que a mente conta. Quando começamos a perceber isso, a autossabotagem perde força. Não é preciso calar a mente de imediato, mas aprender a observar suas narrativas com distanciamento. Questionar: isso que penso é realmente verdade? Tenho provas? Ou é apenas um medo? Esse espaço de questionamento já abre uma fresta de liberdade. O processo de cura envolve substituir as narrativas tóxicas por pensamentos mais equilibrados. Não se trata de forçar frases positivas artificiais, mas de criar uma linguagem interna mais compassiva e realista. Ao invés de "vou falhar", dizer "estou aprendendo", e aprender exige tentativas. Ao invés de "ninguém me valoriza", dizer "posso escolher onde sou respeitado". Essas mudanças parecem sutis, mas alteram profundamente o estado emocional e a disposição para agir. Na prática espiritual, muitos mestres ensinam a tratar os pensamentos como visitantes. Alguns chegam trazendo paz, outros trazem confusão, mas, como anfitriões da própria mente, podemos escolher a quem oferecer lugar à mesa. Quando paramos de alimentar pensamentos tóxicos, eles enfraquecem e partem. E quando passamos a nutrir ideias de confiança, presença e compaixão, esses visitantes se fortalecem e ocupam, naturalmente, o espaço. A autossabotagem não é um destino, mas um hábito mental, e todo hábito pode ser transformado. O primeiro passo é reconhecer a voz dura que habita dentro de nós. O segundo é lembrar que essa voz não define quem somos. Somos maiores do que qualquer pensamento passageiro. E quando a mente deixa de ser inimiga e passa a ser aliada, a vida encontra espaço para florescer com mais leveza e verdade. A mente como jardim. Imagine a mente como um grande jardim. Todos os dias, sementes são lançadas nesse solo invisível. Algumas vêm de nossas próprias escolhas, outras do ambiente em que vivemos, outras das experiências que nos marcaram. Há sementes de confiança, gratidão e coragem, mas também sementes de medo, rancor e insegurança. O que cresce nesse jardim depende menos daquilo que cai nele e mais do que decidimos cultivar, porque tudo aquilo que regamos cresce. Na psicologia, sabemos que pensamentos recorrentes se tornam padrões mentais. O cérebro funciona por repetição. Cada vez que um pensamento é lembrado, a conexão neuronal que o sustenta fica mais forte. É como abrir um caminho em uma floresta. Quanto mais vezes se passa por ali, mais claro ele se torna. Assim também são os pensamentos. Se regamos todos os dias a crença de que não somos capazes, esse caminho se torna tão evidente que começamos a segui-lo automaticamente. Mas se, ao contrário, começamos a cultivar a ideia de que podemos aprender, um novo caminho começa a surgir e, com o tempo, ele também se torna natural. A espiritualidade contemporânea reforça essa metáfora do jardim. Cada pensamento é uma semente com potencial de transformar a paisagem interior. Ninguém pode impedir que sementes de medo ou de tristeza cheguem até nós. Elas fazem parte da vida, mas temos liberdade para decidir se vamos ou não regá-las. A diferença entre um jardim tomado por ervas daninhas e outro cheio de flores não está na semente que caiu, mas na escolha de quem cuida do solo. Esse é o poder de estar consciente da própria mente. Escolher o que merece atenção e energia. É preciso lembrar que a negligência também é uma forma de cultivo. Quando não observamos nossos pensamentos, deixamos que qualquer semente cresça descontroladamente. A raiva não olhada se transforma em amargura. A insegurança não cuidada se transforma em paralisia. O medo
não questionado, se transforma em prisão. Assim, o jardim da mente fica tomado por ervas daninhas, que roubam espaço, luz e nutrientes de tudo o que poderia florescer. Mas, ao mesmo tempo, basta uma decisão consciente para que o jardim comece a se transformar. Não é necessário arrancar todas as ervas de uma vez. Basta começar a regar as sementes de confiança, de esperança, de gratidão. Aos poucos, essas flores crescem e, quando fortes, naturalmente ocupam o espaço das ervas daninhas. A mente não precisa ser purificada de todo pensamento negativo. Precisa apenas aprender a fortalecer o que a sustenta. Na prática, isso significa prestar atenção ao que pensamos diariamente. Significa perguntar: este pensamento, que alimento me aproxima ou me afasta da vida que desejo viver? Ele me dá força ou me rouba energia? Ele abre caminhos ou me fecha em limitações? Esse tipo de questionamento funciona como o trabalho paciente de um jardineiro: observar, podar, adubar, regar. Não é algo instantâneo, mas constante. E é nessa constância que o jardim floresce. A filosofia nos lembra que não existe jardim perfeito. Sempre haverá folhas secas, galhos quebrados, sementes indesejadas. A questão não é eliminar tudo isso, mas manter o equilíbrio. A mente humana sempre terá pensamentos variados. O segredo é não dar a todos eles a mesma importância. Um pensamento de medo pode aparecer, mas você não precisa alimentá-lo. Uma ideia de confiança pode surgir, e você pode escolher fortalecê-la. Essa escolha, repetida dia após dia, transforma a paisagem interior. Quando olhamos para a mente como um jardim, entendemos que a vida não precisa ser dominada pela desordem. Podemos aprender a cuidar do espaço interno com a mesma delicadeza com que cuidaríamos de uma planta frágil. E quanto mais atenção e cuidado oferecemos, mais a mente nos retribui em flores de paz, clareza e vitalidade. Porque, no fim, o que cresce dentro de nós se reflete no que vivemos fora. E quando o jardim da mente floresce, toda a vida ao redor se transforma. O silêncio como ferramenta de transformação. Vivemos em um tempo em que a mente raramente descansa. O fluxo de informações é constante. Os ruídos externos se misturam com os internos e muitas vezes confundimos esse barulho incessante com normalidade. Mas é justamente no silêncio que a mente encontra o espaço necessário para se reorganizar. O silêncio não é vazio, ele é fértil. É nele que percebemos o que realmente pensamos, o que realmente sentimos. E é a partir dele que podemos escolher novos caminhos para a consciência. A psicologia mostra que a mente humana funciona em dois modos principais: o automático e o reflexivo. O modo automático é útil para o dia a dia, mas também é nele que nascem as repetições inconscientes, os hábitos nocivos, as respostas impulsivas. Quando paramos, respiramos e cultivamos o silêncio, ativamos o modo reflexivo, que nos permite observar os pensamentos em vez de apenas reagir a eles. É como se criássemos um intervalo entre o estímulo e a resposta. E nesse intervalo, encontramos a liberdade de mudar. A espiritualidade sempre reconheceu o poder do silêncio. Mosteiros, retiros e práticas meditativas foram criados exatamente para lembrar que a mente precisa de pausas. No silêncio, descobrimos que não somos os ruídos que carregamos. Somos aquele que observa. E quanto mais aprendemos a nos sentar nesse espaço silencioso, mais percebemos que muitos dos pensamentos que pareciam urgentes são apenas ecos passageiros. Eles perdem a força quando não recebem
nossa atenção. O silêncio não precisa ser absoluto, nem precisa estar distante da vida cotidiana. Ele pode estar no simples ato de desligar a televisão, no momento em que caminhamos sem celular, na escolha de respirar fundo antes de responder a alguém. O silêncio pode ser encontrado até mesmo em meio ao caos. Quando voltamos a atenção para dentro e permitimos que a respiração nos ancore no presente. Esse pequeno gesto já começa a dissolver a tirania dos pensamentos acelerados. Filosoficamente, o silêncio é o espaço onde novas ideias nascem. Se a mente está sempre ocupada em repetir velhos padrões, não há espaço para o novo. É como um copo cheio, não importa o quanto tentemos colocar mais, nada cabe. O silêncio esvazia o copo, criando espaço para que a consciência receba algo fresco. É nesse vazio fértil que a criatividade floresce, que a clareza surge, que a intuição se manifesta. Muitos resistem ao silêncio. Por quê? No início, ele revela desconfortos. Sem distrações, percebemos as dores que estavam abafadas. Mas é exatamente esse confronto que abre a possibilidade de cura. O que não é visto não pode ser transformado. O silêncio, portanto, é corajoso. Ele nos coloca frente a frente com a mente, sem filtros, sem máscaras. E é a partir desse encontro que podemos escolher o que soltar e o que manter. Praticar o silêncio não é fugir do mundo, mas aprender a voltar a ele mais centrado. Quando a mente encontra pausas, o corpo relaxa, as emoções se acalmam e a percepção se amplia. Decisões ficam mais claras, relações se tornam mais leves e até mesmo os desafios parecem menores. O silêncio não resolve os problemas externos, mas transforma a forma como nos relacionamos com eles. No fim, o silêncio é mais do que a ausência de palavras ou de ruídos. Ele é presença plena. Ele é o espaço onde a mente deixa de correr atrás do passado ou do futuro e descansa no agora. E quando aprendemos a cultivar esse espaço, percebemos que a transformação verdadeira não acontece quando pensamos mais, mas quando pensamos melhor. E o primeiro passo para isso é aprender a silenciar, escolher a qualidade dos pensamentos. Um dos maiores enganos da mente é acreditar que todos os pensamentos têm o mesmo valor. Mas a verdade é que, assim como escolhemos o que comemos ou o que colocamos dentro de nossa casa, também podemos escolher a qualidade do que deixamos morar em nossa mente. Os pensamentos são como alimentos. Alguns nutrem, fortalecem e trazem vitalidade. Outros intoxicam, enfraquecem e drenam a energia. O problema é que, por estarmos acostumados com o fluxo automático da mente, raramente paramos para selecionar. Acabamos alimentando ideias nocivas, sem perceber. A psicologia cognitiva ensina que nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções e comportamentos. Se alimentamos diariamente pensamentos de incapacidade, a vida será vivida sob o peso da insegurança. Se cultivamos pensamentos de comparação, viveremos insatisfeitos. Por outro lado, se fortalecemos pensamentos de coragem, de aprendizado e de gratidão, nossa energia emocional se transforma. Não é uma fórmula mágica, é um processo prático. Aquilo que pensamos repetidamente cria o terreno onde nossas emoções crescem. A espiritualidade contemporânea reforça essa visão, ao lembrar que a mente é criadora de realidade interior. Não significa negar as dificuldades, mas reconhecer que a forma como pensamos sobre elas muda completamente a experiência. O sofrimento não nasce apenas do que acontece, mas de como interpretamos o que acontece. Uma perda pode ser vista como fim absoluto ou como convite
a um recomeço. Uma falha pode ser interpretada como prova de incapacidade ou como oportunidade de crescimento. O fato é o mesmo, mas o pensamento que escolhemos alimenta destinos diferentes. Escolher a qualidade dos pensamentos não significa ignorar os negativos. Eles sempre aparecerão, porque a mente é criativa e múltipla. O que muda é o espaço que damos a cada um. Quando aparece a ideia, não sou capaz, podemos agradecer à mente pelo aviso e, em seguida, escolher uma resposta mais realista. Estou aprendendo, e aprender exige tempo. Quando surge o pensamento, ninguém me valoriza. Podemos questionar: isso é verdade absoluta? Ou é apenas um reflexo da minha insegurança? Neste momento, ao questionar, já deixamos de ser reféns da primeira voz que aparece. É como estar em um mercado cheio de produtos. Nem tudo que está exposto precisa ser levado para casa. A mente oferece prateleiras inteiras de pensamentos todos os dias. A escolha consciente é olhar para eles e decidir: esse me nutre, esse não me serve. E, assim como no corpo, a saúde mental depende muito mais do que escolhemos consumir do que daquilo que apenas passa diante de nós. Filosoficamente, essa seleção é o exercício da liberdade humana. Somos bombardeados por estímulos externos que nos empurram a pensar de determinada forma: publicidade, redes sociais, opiniões alheias, mas existe sempre um espaço interno de escolha. Viktor Frankl dizia que a última liberdade do ser humano é escolher sua atitude diante das circunstâncias. Essa atitude nasce dos pensamentos que decidimos sustentar. Na prática, podemos criar pequenos rituais de seleção mental, anotar os pensamentos recorrentes e questioná-los, substituir frases duras por frases compassivas, buscar leituras, músicas, conversas que alimentem nossa melhor versão. É um trabalho paciente, como trocar gradualmente os móveis de uma casa. Aos poucos, o espaço interno se torna mais leve, mais arejado, mais bonito de se habitar. Quando escolhemos a qualidade dos pensamentos, não mudamos apenas a mente, mudamos também o coração, porque os pensamentos moldam emoções e emoções moldam relações. O cuidado com o que pensamos é, na verdade, um cuidado com toda a vida. E quando a mente se torna um lugar de apoio em vez de tormenta, descobrimos que a transformação começa por dentro, mas se expande para cada gesto, cada palavra, cada escolha. Psicologia da presença. Grande parte dos nossos sofrimentos nasce não do que está acontecendo agora, mas daquilo que nossa mente insiste em carregar do passado ou projetar no futuro. A ausência de presença nos mantém presos a lembranças que já não podem ser mudadas e a preocupações que talvez nunca se concretizem. Assim, gastamos energia em batalhas que não existem no presente. A psicologia moderna chama isso de ruminação e antecipação ansiosa. A espiritualidade chama de desconexão do agora. Ambas descrevem a mesma realidade. Quando a mente não está presente, a vida perde sua intensidade. A ciência tem mostrado como a prática da presença, menos também conhecida como mindfulness, transforma o funcionamento do cérebro. Estudos revelam que, ao treinar a atenção plena, diminuímos a atividade das áreas ligadas à ansiedade e aumentamos a resiliência emocional. Estar presente não é apenas um conceito bonito, é uma prática concreta que altera a forma como vivemos. Ao trazer a mente de volta ao instante, reduzimos o peso do passado e a pressão do futuro. A espiritualidade contemporânea reforça que a presença é o portal para a verdadeira liberdade. Eckhart Tolle diz que nada existe fora do agora. O passado é memória, o futuro é projeção. A vida só pode ser vivida neste exato momento. Mas
Por estarmos acostumados a vagar entre lembranças e expectativas, raramente experimentamos a plenitude do agora. Perdemos a oportunidade de sentir a beleza do que está diante dos olhos, porque estamos ocupados demais com diálogos internos. Estar presente não significa ignorar responsabilidades, nem viver de forma inconsequente. Significa trazer clareza para cada momento. Quando você come, está apenas comendo, sentindo o sabor, a textura, a respiração. Quando conversa, está realmente ouvindo, não apenas esperando sua vez de responder. Quando caminha, percebe o movimento dos pés, o ar tocando a pele, os sons ao redor. Esses gestos simples devolvem à vida uma intensidade que o pensamento automático rouba. Filosoficamente, a presença pode ser entendida como a coragem de existir sem escudos. No presente, não há como manipular, não há como controlar todas as variáveis. Só existe o que é, e aceitar isso é, ao mesmo tempo, libertador e desafiador. Libertador, porque nos tira do peso das ilusões. Desafiador, porque nos coloca frente a frente com a realidade sem filtros. Na prática, cultivar a presença é um treino. Começa pela respiração. Trazer atenção para o ar que entra e sai já nos reconecta ao corpo e ao momento. Depois, podemos expandir essa consciência para os pequenos atos do dia. Dirigir, cozinhar, caminhar. Todos podem se tornar exercícios de atenção plena. Não se trata de fazer algo extraordinário, mas de transformar o ordinário em oportunidade de consciência. Com o tempo, a mente aprende a repousar mais no agora e menos nas armadilhas do passado e do futuro. E essa mudança traz frutos concretos. Menos ansiedade, mais clareza, relacionamentos mais autênticos, decisões mais conscientes. A presença não apaga os problemas, mas muda a forma como nos relacionamos com eles. É como atravessar uma tempestade com um guarda-chuva. A chuva continua caindo, mas já não nos afoga. Quando aprendemos a viver presentes, percebemos que a vida não acontece no quando, mas no agora. E esse agora, quando vivido plenamente, é suficiente para transformar todo o resto. Quando a mente muda, o coração floresce. A mente e o coração não são mundos separados. O que pensamos molda o que sentimos, e o que sentimos influencia a forma como pensamos. É um ciclo constante, muitas vezes invisível, que define a qualidade da nossa vida interior. Quando os pensamentos estão carregados de medo, crítica e desconfiança, o coração se fecha. Ele endurece para se proteger, mas nesse endurecimento, perde também a capacidade de sentir alegria, compaixão e leveza. Por outro lado, quando a mente aprende a cultivar pensamentos de confiança, de abertura e de cuidado, o coração floresce. Ele se torna um espaço fértil onde a vida pode respirar em plenitude. A psicologia explica esse movimento através do conceito de regulação emocional. Nossas emoções não surgem isoladas. Elas são desencadeadas e intensificadas pelo que pensamos. Se interpretamos uma situação como ameaça, o corpo responde com medo e ansiedade. Se a interpretamos como oportunidade, respondemos com entusiasmo e coragem. A forma como pensamos funciona como chave que abre ou fecha portas emocionais. E com o tempo, esse padrão se acumula. Uma mente habituada ao pessimismo cria um coração pesado. Uma mente que aprende a ver possibilidades cria um coração resiliente. A espiritualidade contemporânea reforça que a mente é como o solo e o coração como a flor. A flor não pode desabrochar em solo árido, seco e cheio de toxinas. Da mesma forma,
O coração não floresce em meio a pensamentos de ressentimento, julgamento e negatividade. É preciso preparar o solo. Quando a mente se purifica, mesmo que aos poucos, o coração encontra o espaço necessário para expandir-se. E essa expansão é sentida em cada aspecto da vida, nos relacionamentos, nas escolhas, no modo como reagimos aos desafios. Talvez você já tenha experimentado isso. Um simples pensamento de gratidão muda instantaneamente a emoção no peito. Ao lembrar de algo ou alguém pelo qual é grato, o coração se aquece, a respiração se acalma, uma sensação de paz toma conta. É o reflexo direto de um pensamento transformador. Da mesma forma, um pensamento de raiva ou mágoa aperta imediatamente o coração, tensiona o corpo, escurece a visão do mundo. Essa conexão mostra que não há separação entre mente e coração. Cuidar dos pensamentos é cuidar das emoções. Filosoficamente, podemos dizer que a mente é a narradora da história e o coração é o personagem que sente os efeitos dessa narrativa. Se a história contada é de medo e derrota, o coração sofre. Se a narrativa é de aprendizado e esperança, o coração floresce. E, ao contrário do que muitos pensam, não precisamos esperar que as circunstâncias externas mudem para viver essa transformação. O que precisa mudar é a forma como contamos a história para nós mesmos. Na prática, isso significa cultivar pensamentos que alimentem o coração. Não se trata de pensar positivo de forma superficial, mas de escolher interpretações que nos ajudem a viver com mais leveza. Diante de um erro, em vez de pensar, sou um fracasso, podemos pensar, estou aprendendo. Diante de uma rejeição, em vez de ninguém me quer, podemos pensar aqui, não encontrei espaço, mas posso encontrar em outro lugar. Essas pequenas mudanças na mente geram grandes transformações no coração. Com o tempo, esse processo cria um novo padrão. O coração, antes acostumado a se fechar, começa a confiar de novo. Começa a se abrir ao encontro, à alegria, à esperança. E, quando o coração floresce, toda a vida floresce junto. Os relacionamentos se tornam mais verdadeiros, os desafios mais suportáveis, os dias mais coloridos. O coração que floresce é aquele que aprendeu, através da mente transformada, que a vida não precisa ser um campo de batalha, mas pode ser um jardim em constante renovação. Quando a mente muda, o coração floresce. Essa é a lei silenciosa que sustenta a transformação interior. E é nesse florescimento que encontramos a essência daquilo que todos buscamos: viver de forma plena, com sentido, com paz e com amor. Transformar pensamentos em prática de vida. Mudar a forma de pensar é o primeiro passo, mas não é suficiente se permanecer apenas no campo das ideias. A verdadeira transformação acontece quando o que pensamos se traduz em prática, quando os pensamentos deixam de ser apenas reflexões internas e começam a guiar nossas atitudes concretas no mundo. É nesse ponto que a mente e a vida se alinham, criando uma nova realidade. A psicologia mostra que pensamentos influenciam emoções e comportamentos, mas também destaca que o processo funciona no sentido inverso. Nossas ações reforçam ou enfraquecem os padrões de pensamento. Quando acreditamos que não somos capazes, mas ainda assim damos um pequeno passo em direção a algo novo. Essa atitude enfraquece a crença limitante. Ao mesmo tempo, quando repetimos o padrão de evitar desafios, a crença de incapacidade se fortalece. Por isso, transformar pensamentos em prática é tão poderoso. Ele cria um ciclo positivo em que ação e mente se retroalimentam. A espiritualidade contemporânea reforça que cada ação
é uma oração silenciosa. Não adianta apenas desejar paz se nossas palavras e atitudes espalham agressividade. Não adianta pensar em abundância se vivemos sempre na escassez do medo. O pensamento sem ação é como uma semente que nunca toca a terra. Tem potencial, mas não gera frutos. É no gesto, no hábito, na rotina que os pensamentos se tornam realidade palpável. Transformar pensamentos em prática exige consistência. Não basta escolher um pensamento inspirador pela manhã e esquecê-lo ao longo do dia. É preciso criar rituais que reforcem essa nova forma de pensar. Se desejo cultivar gratidão, posso começar anotando 3 coisas pelas quais sou grato todas as noites. Se desejo pensar com mais compaixão, posso me comprometer a um gesto concreto de gentileza por dia. Essas práticas são pequenas, mas têm o poder de reprogramar a mente porque transformam ideias em experiência vivida. Filosoficamente, podemos dizer que é nesse ponto que a sabedoria se distingue do mero conhecimento. Conhecimento é saber que um pensamento pode mudar sua vida. Sabedoria é viver de acordo com esse pensamento, mesmo diante das dificuldades. É fácil acreditar em uma ideia bonita quando tudo está calmo. O desafio é manter essa ideia viva na prática, quando as circunstâncias parecem contrárias. É nesse teste que os novos pensamentos se fortalecem e se tornam verdadeiras convicções. Um exemplo simples. Você pode acreditar que é importante cultivar a paciência, mas se não pratica a paciência diante do trânsito, da fila, de uma conversa difícil, esse pensamento permanece abstrato. Quando, ao contrário, você escolhe respirar fundo, observar a reação e agir com calma, a paciência deixa de ser apenas conceito e se torna parte de quem você é. E a cada vez que esse gesto se repete, o novo padrão se solidifica. Transformar pensamentos em prática de vida é um exercício de coerência. É alinhar mente, coração e ação. Não se trata de perfeição, mas de constância. É aceitar que haverá dias de recaída, mas também perceber que cada escolha consciente já é uma vitória. A prática cria raízes, e raízes sustentam o crescimento. Na espiritualidade, muitos mestres dizem que a vida é um espelho. O que você sustenta dentro se reflete fora. Por isso, não basta pensar em paz. É preciso agir com paz. Não basta desejar amor. É preciso amar em gestos simples. Não basta repetir que acredita na mudança. É preciso dar passos, ainda que pequenos, em direção a ela. Cada ação é um testemunho vivo do que realmente pensamos. Com o tempo, essa prática transforma não apenas o interior, mas também o exterior. Os relacionamentos mudam, as oportunidades surgem, o modo de estar no mundo se transforma. Porque quando a mente aprende a pensar de forma diferente e o corpo age em sintonia, a vida inteira passa a vibrar em uma frequência nova. E é nesse alinhamento que a transformação deixa de ser promessa e se torna realidade. A vida é moldada de dentro para fora. Ao longo desta jornada, vimos que os pensamentos não são apenas vozes silenciosas na mente, mas forças capazes de moldar emoções, atitudes e destinos. São sementes lançadas diariamente no jardim da consciência. Algumas trazem flores de paz e esperança. Outras criam ervas daninhas de medo e prisão. O que diferencia um jardim fértil de um árido não é a ausência de sementes ruins, mas a escolha consciente de quais regar. E essa escolha está em nossas mãos a cada instante. A psicologia nos mostra que, ao mudar os pensamentos, reprogramamos também as emoções e, em consequência, nossas ações. A espiritualidade reforça que, ao cuidar da mente, criamos espaço para que o coração floresça em plenitude. E a filosofia nos convida a refletir que viver de forma consciente
não é um ideal distante, mas uma prática cotidiana, porque a transformação verdadeira não acontece em grandes revelações, mas em pequenos gestos repetidos com intenção. É importante lembrar que mudar a forma de pensar não significa negar a realidade ou ignorar as dores da vida. Significa aprender a olhar para elas com outros olhos, encontrar significados diferentes, abrir caminhos antes invisíveis. A tempestade pode continuar a cair, mas quando a mente se abre para novos pensamentos, descobrimos que é possível atravessar a chuva sem nos afogar. Descobrimos que é possível encontrar beleza até mesmo no som das gotas que caem. A vida não é aquilo que simplesmente acontece conosco, mas aquilo que escolhemos fazer com o que acontece. E essa escolha começa na mente. Quando cultivamos pensamentos de confiança, encontramos força para seguir. Quando cultivamos gratidão, descobrimos abundância, onde antes só víamos falta. Quando cultivamos compaixão, as relações se transformam. Quando cultivamos presença, o agora deixa de ser vazio e passa a ser plenitude. Talvez, ao ouvir essas palavras, você perceba que já carrega dentro de si tanto sementes de dor quanto de esperança. Ambas estão presentes. A questão é, quais você vai regar a partir de hoje? Porque é na prática diária, no gesto simples de observar, questionar e escolher, que a transformação se torna real. Na espiritualidade, há um ensinamento antigo que diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa frase revela a essência do que exploramos juntos. A vida que vivemos é um reflexo daquilo que alimentamos em nosso interior. Se queremos mudança verdadeira, ela não começa fora, mas dentro. Não é o mundo que precisa se ajustar para que possamos ser felizes. É a mente que precisa aprender a contar novas histórias e o coração que precisa se abrir para florescer nelas. O caminho não é fácil, porque a mente tem o hábito de repetir os mesmos trilhos. Mas como qualquer jardim, basta paciência, constância e cuidado para que o novo floresça. A cada pensamento questionado, a cada crença limitada desafiada, a cada momento em que escolhemos consciência, em vez de automatismo, damos um passo em direção a uma vida mais livre. No fim, a mensagem é simples e profunda. Mude seus pensamentos e você transformará sua vida. Porque a vida é moldada de dentro para fora. É o que você cultiva na mente que floresce no coração. É o que floresce no coração que guia suas escolhas. E são suas escolhas que constroem, passo a passo, a realidade que você chama de destino. A pergunta que fica é: que tipo de vida você deseja construir? Se deseja uma vida mais leve, comece pela mente. Se deseja mais paz, cultive pensamentos que alimentem essa paz. Se deseja mais amor, deixe que a compaixão seja a voz que ecoa dentro de você. Porque o mundo ao redor pode ser incerto, mas o jardim interior sempre pode ser cuidado. E quando esse jardim floresce, tudo ao redor começa a florescer também.